Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos aqui no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Lembrando sempre de fazer a leitura de harmonização e uma prece antes de começar o estudo, para que nós possamos estar imersos nas melhores vibrações. Eu sou a Cláudia, estou aqui com vocês, tentando estudar um pouquinho do Evangelho, estudando juntos para que a gente possa conseguir melhorar a cada dia. E hoje, como eu já falei, né, a gente continua no capítulo 13, a gente está no subitem convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E como a gente vem vendo, né, nesse capítulo, ele fala sobre a caridade genuína, ele fala sobre não dar lugar ao orgulho e à vaidade na hora de ajudar alguém, na hora de oferecer ajuda, na hora de fazer uma amizade, ou seja, não ter interesse nessas situações de caridade, de solidariedade. A gente passou já pelo capítulo que fala dos infortúnios ocultos, a gente falou das grandes calamidades, onde algumas pessoas, apesar delas ajudarem de fato, né, mas elas usam isso também para fazer uma autopropaganda. Então a gente vem falando disso. E aqui é mais um subitem que ele vai falar sobre convidar os pobres e os estropiados. E aí eu acho muito interessante porque o próprio Kardec, ele vai nos dizer que não é para a gente levar ao pé da letra essas palavras. É óbvio que a gente não vai sair por aí recolhendo os mendigos da rua e trazendo para nossa casa. Mas o que ele vai usar é uma linguagem figurada, né, para dizer que quando você for oferecer ajuda, que essa ajuda seja sincera, que essa ajuda seja para alguém que realmente precise da sua ajuda e não alguém que poderá gerar uma vantagem para você futuramente, né? Sabe aquela expressão segundas intenções? Você está fazendo isso com segundas intenções. Você está me convidando para ir na sua festa com segundas intenções. Seja, né, a gente brinca às vezes assim, não, é porque na verdade eu quero de carona com você, então estou te convidando porque eu quero ir de carona, né? Lógico, isso é uma brincadeira entre amigos, mas eu estou usando esse exemplo, ele fala aqui, sempre com esse objetivo da gente deixar essas palavras, orgulho, vaidade, egoísmo, a gente vai ouvir sempre aqui, porque esse é o nosso objetivo, aquela balança, né? É deixar o prato do egoísmo, da vaidade, do orgulho descerem, para a humildade, abnegação, fé, caridade sincera, amor, perdão, ficarem lá em cima, né? Esse é o nosso objetivo. Então, quando ele fala aqui no item 7, como a gente começa sempre com uma passagem do Evangelho, né? Esse aqui é o Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes e nem os vossos vizinhos que possam ser ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estrupiados, os cegos e coxos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Depois ele fala, isso ainda o trecho do Evangelho de Lucas. Um dos que se achava à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino dos céus. E agora vem o desenvolvimento de Kardec no item 8. E ele fala o seguinte, entre aspas, né, falando do trecho que a gente acabou de ler. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Aí vem Kardec. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez dos seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada,
E para os homens incapazes de apanhar os dedicados matizes do pensamento, ele precisava usar imagens fortes. O âmago do seu pensamento se revela nessa preposição que vem agora. Então, assim, é tudo que a gente já vem falando aqui desde o início do vídeo, mas ele vai falar que o cerne da questão vai se resumir nessa frase. E sereis ditosos por não terem eles meios de retribuir. O que ele está querendo dizer é que quanto mais você fizer a caridade para uma pessoa que não possa te retribuir de forma material, né? Porque sempre vai existir uma retribuição de afeto, de ensinamento, de alguma coisa no sentido espiritual. Mas sempre que você puder fazer algo para alguém que não possa te retribuir materialmente, você está fazendo, existe uma chance muito grande de você estar fazendo aquilo pelo simples fato de querer fazer, pelo simples fato de querer ajudar, já que aquela pessoa não pode dar para você nada em troca. Então, é uma chance, o que ele fala aqui é um convite, é uma forma de você fazer uma caridade genuína, convidando alguém que não tem algo para retribuir. Ele quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Usando essa comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. No último parágrafo, ele continua: todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, pessoal, o que ele fala aqui nesse capítulo, né, é igual ele falou no início. As palavras são absurdas, mas o entendimento é sublime. E da mesma forma, o texto é pequeno, mas o entendimento aqui é enorme. A reflexão que fica pra gente é enorme. Porque no nosso dia a dia isso é muito passível de acontecer. Você vai me falar, ah, Cláudia, mas eu às vezes ainda tenho um interesse, né? Eu convido alguém por causa da carona. E, gente, tá tudo bem. A gente tá aqui para aprender. Se nós fôssemos perfeitos, nem eu, nem você, ninguém estaria aqui mais na Terra, né? Mas nós estamos aqui para aprender. Isso é muito diferente de eu pegar isso, amassar e jogar no lixo e falar, deixa para a próxima encarnação. Eu vou melhorar como eu posso, quando eu posso, da forma que eu posso, no meu tempo. Lógico que com boa vontade, né, com motivação, querendo melhorar, querendo fazer o que ele fala aqui, ó, feliz do que comer do pão no reino de Deus, né? Que a gente possa comer desse pão no reino de Deus, que a gente possa estar sentados juntos à mesa, desfrutando desse pão, desse ensinamento, para que a gente já possa estar num nível de ensinar outras pessoas, né? Então, que a nossa caridade do dia a dia, ela possa ser sincera, que a gente seja cada dia mais desprovido desse interesse, que a nossa mão esquerda continue ou que veja menos, cada vez menos o que dê a nossa mão direita. E eu espero que esse estudo tenha feito sentido para você. Eu deixo essa reflexão para a sua semana. Eu espero que a sua semana corra bem até o nosso próximo estudo. Espero que você consiga aí praticar o que a gente leu. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!